teve bastante gente jogando muito. E quando isso acontece, realmente não temos no Brasil uma equipe que reúna tantos jogadores capazes disso. Coletivamente, time contra time, há situações em que o Flamengo pode ser superado. Mas se o jogo de ontem é um exemplo do que vem por aí com frequência, é uma má notícia para todo mundo que se considera concorrente. Assim, para concorrer com o Flamengo, vai. Financeiramente, não. Será que não? Não, quando você fala de estrutura de futebol, de time que vai competir, sim. De grana. Não dá. Não dá? Não dá. Ninguém na América do Sul. O Flamengo na América do Sul é... Meu parceiro rubro-negro e rubro-negra, é evidente, assista esse vídeo até o final porque tá maravilhoso, meu querido. Bem cedinho soltando esse vídeo, esse conteúdo aqui pra vocês sobre o nó tático que o Sampaoli deu no Renato Gaúcho, comentarista ali, o careca, igual meu pai, comentou sobre o nó tático que o Sampaoli deu no Renato Gaúcho, coisa de outro mundo. E ó, o Flamengo está para a América do Sul, que o Bayern está para a Alemanha? Será, rapaz? Vamos ver o Vitor Biner comentar sobre isso também. Vários elogios ao Flamengo. Dá aquela moral de sempre. Você que tá aí, meu querido, se inscreva no canal, tem um botão logo aqui embaixo, tá escrito inscrever, se inscreve, aciona o sino, deixa o teu like é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. André Kfouri, Marcelo Rafael, Gustavo Zupac, eu sempre esqueço o nome do moço ali, me perdoa, meu querido, mas vambora aqui pro debate, tá bem bacana, assiste até o final, hein, senão vai se arrepender, beleza? Vamos lá, galera. E vamos falar bastante do Flamengo, que ontem mostrou, acho que num nível de entrosamento que se espera, principalmente desses 4 jogadores que se conhecem tão bem e já produziram tantas noites como a de ontem na Arena do Grêmio, coletivamente falando, além do resultado, claro, é um ótimo sinal para ir disso para frente, né? Porque o Flamengo às vezes tem andado um pouco para o lado, às vezes até um pouco para trás, mas disso aí para frente eu entendo que a perspectiva é boa e é compatível com o talento que esses jogadores têm. Pois é, um quarteto quase com o mesmo entrosamento que a gente tem nesse Sport Center, quase. Fala, Zupac. Tudo bem, Marcela? Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esporte. Foi, de fato, uma apresentação dominante, né, impositiva do Flamengo. Em alguns outros momentos da temporada, a gente teve atuações em um bom nível, como, por exemplo, na própria Copa do Brasil contra o Fluminense, e naqueles momentos se perguntava, bom, a partir de agora, então, o negócio vai para frente, vai decolar, vai parar de oscilar, e a gente viu algumas oscilações ao longo desses caminhos, né, desse caminho todo. Não sei se o jogo de ontem vai ser o marco para que, a partir do jogo de ontem, o Flamengo encontre o seu caminho, mas o que se viu em Porto Alegre foi uma atuação do tamanho daquela que a gente espera que o Flamengo tenha muitas vezes. E o Flamengo mostrou de diferentes formas, vem mostrando na Copa do Brasil de diferentes formas, uma força, porque assim, não jogou tão bem contra o Atlético Paranaense fora, e jogou brilhantemente ontem, mas vem de vitórias na Arena da Baixada, na Liga Arena, e vem de vitória na Arena do Grêmio, onde poucas equipes vencem nesses dois lugares. Né? Então isso, além da exibição de gala, ou quase de gala, que a gente viu ontem em Porto Alegre, a força, né, o recado passado na Copa do Brasil, diante desses dois adversários tão complicados nos seus domínios, é um recado para quem pretende impedir o título do Flamengo, ter muita cautela, porque o time de fato cresce dentro dessa competição. O André, ontem eu gostei muito da entrevista coletiva do Renato Gaúcho, para mim foi uma das melhores dele, assim, e ele lembrou que no Maracanã o Grêmio teve chances, não fez e tomou um 3-0. Começou bem, não fez e tomou um 2-0. E por que eu trago isso? Para perguntar para você se esse modo Flamengo deste jogo é um modo que nos permite imaginar que o mano a mano contra qualquer clube brasileiro e sul-americano fica difícil. E o que ele fez ontem é difícil alguém minimamente equiparar? Se você pegar como base o jogo de ontem, o rendimento coletivo, ontem o Fábio Luciano estava aqui e, né, com o olhar de quem jogou, ele falava a respeito do que o Flamengo normalmente tem feito para ganhar jogos, né? Que é acreditar e investir no talento individual. Porque existem ali, independentemente da escalação, é claro que alguns jogadores são mais consagrados do que outros, mas em termos de potencial, a oferta é muito generosa, mas você perceber que coletivamente o time do Flamengo não tem
não tem tido em muitos jogos a capacidade de ser dominante, mas os seus jogadores que são especiais, que são muito talentosos, num determinado lance, são capazes de decidir partidas. Ontem a gente viu uma outra coisa. Ontem a gente viu o talento de alguns jogadores à disposição do que é o comportamento coletivo do time, e não foram jogadas casuais, não foram situações em que alguém pegou a bola, driblou 3 jogadores e deixou um colega na cara do gol. Foram gols trabalhados, um desarme. O gol que melhora muito a situação do Flamengo no jogo é o primeiro, evidentemente, que é um desarme, uma rápida troca de passes, gol do Gabriel. E aí, depois você viu, não só na jogada do segundo gol, o efeito coletivo que esses jogadores são capazes de proporcionar. E é isso que se pede. Então, quando o São Paulo diz não aceleramos, ele está falando porque o Flamengo não teve pressa, que o Flamengo não foi uma equipe que tentou resolver as coisas de uma maneira apressada, não encontro outra palavra aqui. Então, o time teve calma para elaborar, para encontrar os companheiros uns aos outros. O jogo coletivo apareceu. E aí o talento individual também é o que todo treinador quer, é o que todo torcedor do Flamengo imagina que essa equipe pode produzir com frequência. O problema é essa inconstância. Ontem teve bastante gente jogando muito e quando isso acontece, realmente não temos no Brasil uma equipe que reúna tantos jogadores capazes disso. Coletivamente, time contra time, há situações em que o Flamengo pode ser superado. Mas se o jogo de ontem é um exemplo do que vem por aí com frequência, é uma má notícia para todo mundo que se considera concorrente. Se o Grêmio repetir o nível de atuação que teve no próprio Maracanã como o Flamengo, algum tipo de chance abre, desde que o Flamengo também tenha o mesmo nível de atuação ou dali para baixo do que naquele jogo do Maracanã. E ainda assim foi 3-0 para o Flamengo, mas não foi um placar que traduziu o que foi o jogo. Sim. Como eu concordo com o São Paulo, e ontem também não foi. Ontem era um jogo para 3-0, por exemplo. Aquele do Maracanã não era, ontem era. Então, assim, e aí voltando no assunto da relação desse elenco do Flamengo com as Copas, como o próprio São Paulo falou, que eles se ligam mais, é muito nítido que a mobilização, e até natural em alguma medida, que a mobilização de qualquer time para um duelo semifinal de uma Copa do Brasil, num elenco tão acostumado a grandes conquistas, que seja uma mobilização diferente, acho pouco provável que o Flamengo entre com concentração baixa no jogo do Maracanã, até porque o Maracanã não permite, né? O Maracanã nesse tipo de jogo, ele também serve de alerta, né? Opa, aqui ninguém relaxa, a energia está toda fechada lá. Sim. Então, assim, o Renato sabe que é uma situação praticamente irreversível. E uma imagem sintetiza esse poderio rubro-negro, que é o momento que levanta uma placa aos 32 minutos do segundo tempo e entram numa tacada só. Cebolinha, Pedro e também o Alan. Além disso, entrou Luiz Araújo, o Varela, do lado do Grêmio, Ferreirinha, Gustavo Martins, Natan e o Zinho. Que não é o tetra, hein? Que não é o tetra. Se fosse, até daria para ter uma equivalência. Dava uma subida aí no nível do Grêmio. Pelos dois. Campeão pelo Grêmio e pelo Flamengo. Exato. O Renato Portaluppi, inclusive, falou sobre isso, sobre o elenco, sobre essa capacidade que o Flamengo tem de time titular e reserva. É até difícil definir assim, como grande força rubro-negra. Você vê que o Flamengo praticamente ele tem 2 times. Se você pegar o time reserva do Flamengo, que é difícil você ver quem é reserva e quem é titular. Se você pegar os 2 times, separar os 22 jogadores do Flamengo, os 2 vão disputar títulos nas competições que disputarem. O elenco, eles formam o elenco justamente para chegar e ganhar. Não adianta ficar discutindo. O elenco é deles, o dinheiro é deles. É isso, Zupa, não tem pra ninguém mesmo, o elenco é deles. Bom, esse elenco já foi do Renato também. Na comparação de elenco, dentro de campo tem tido, né? O Flamengo não ganhou todos os títulos, né? Sim. Eu até acho que nessa temporada, me parece claro, né? A diferença entre o Flamengo e os demais dentro de campo, ela é menor do que a diferença que o elenco sugere. Certo. Isso porque o trabalho de diretoria, das comissões técnicas anteriores, nos últimos anos, isso tudo atrapalha que o Flamengo, de fato, desfrute da diferença que existe de elenco entre ele e os demais. A diferença no campo tem sido menor, embora o Flamengo tenha brigado por quase todos os campeonatos. É verdade, o Flamengo se organizou para ter esse elenco. Essa é a política de contratação, esse é o projeto esportivo e isso leva o Flamengo longe. Eu só não acho que
o jogo de ontem tenha passado por isso. Porque a hora que os caras entraram, que a plaquinha levantou, o jogo estava resolvido. Né? Assim, o jogo foi resolvido no primeiro tempo e na expulsão do Kahneman. Né? O jogo foi resolvido aí. Então é evidente que o Flamengo tem um elenco superior ao Grêmio e aos demais times. Só discordo que a entrada do trio que estava fora, fala, tá vendo? É por isso que não deu certo. Não deu certo porque o Flamengo é um time melhor do que o Grêmio e resolveu a parada antes mesmo de trocar os jogadores. Mas que quando troca, você olha e fala, agora não tem o que fazer, agora que não tem o que fazer. O jogo já ganha, exato. O Luiz Araújo foi a substituição da Cera. Sabe aquele dos 90 minutos? Põe alguém aí pra dar aquela acalmada, o relógio correr. Luiz Araújo. Mas é isso. Como amostra do poderio do Flamengo e da quantidade de jogadores acima da média que o Flamengo tem, o jogo de ontem, ele vale. Pô, é só você olhar, sobe a placa, os jogadores que entraram. Agora, como argumento para explicar o que aconteceu no jogo e o que deve acontecer no confronto, até agora, nenhuma novidade, porque, como disse o Gustavo, quando esses jogadores entraram, não havia mais praticamente nada para se fazer no jogo. Muito bem, a gente coloca então o histórico do Renato Portaluppi pelo Grêmio nos últimos 10 jogos contra o Flamengo, tá? Não teve vitória, 2 empates e 8 vitórias do Flamengo. Gustavo Zupac, é a pedra no sapato do Renato Portaluppi esse Flamengo? Pois ele não consegue se dar bem desse tipo de duelo. O Grêmio perdeu 2 jogos dentro de casa na atual temporada, no Campeonato Brasileiro, acho, do Brasileiro para frente, né? Pro Botafogo, e Botafogo do Caçapa, né, na época, e agora pro Flamengo. 2 times que, em termos de conceito de jogo, são mais evoluídos do que o Grêmio, assim. Embora o Renato esteja há mais tempo que o Sampaoli, em termos de conceito, né, o Renato é um cara muito do time formado, não é o cara mais do trabalho, de campo, dessa exaustão desse tipo de trabalho, como era o Botafogo do Luiz Castro, como o Sampaoli trata, e o Sampaoli, a gente reproduziu há pouco um trecho em que ele fala que quer que os jogadores tratem o modelo de jogo como religião, porque ele trata. Então ele quer que os jogadores tratem também. Então a impressão que eu tenho é que quando o Grêmio enfrenta adversários taticamente mais trabalhados, ele sofre. Em outro momento da temporada, o Grêmio tomou 4 do Palmeiras aqui em São Paulo. Então, assim, não é só o Flamengo, né? Nesse recorte, e eu, sinceramente, me preocupo e me importo mais com o recorte da temporada do que com o recorte histórico do Renato contra o Flamengo. Sim. Mas esse Grêmio de 2023, ele tem sentido os jogos contra a equipe taticamente mais trabalhadas no detalhe do que o Grêmio. Não que o Grêmio não seja, mas outros times são mais. E ontem, assim, estrategicamente, o Flamengo conseguiu derrubar o Grêmio. Não só tecnicamente, porque o Flamengo é superior, mas estrategicamente o Flamengo foi mais inteligente do que o Grêmio para jogar e soube tirar vantagem, especialmente no trabalho de meio campo. A gente vai mostrar isso já em análise, e o Grêmio não conseguiu sair dessa estratégia de jogo muito bem montada pelo Jorge Sampaoli. André, o que acontece nesse embate Renato Portaluppi e Flamengo? Eu acho que ele bate numa parede, né? São encontros aí com alguns treinadores, ele dirigindo o Grêmio e o Flamengo representado por técnicos. Acho que aquele que ficou marcado como o antagonista do Renato nesse confronto é o Jorge Jesus, porque houve goleada, houve aquela declaração do Renato a respeito do orçamento, dos milhões, etc. e tal. Depois o Renato veio a ser técnico do Flamengo e não conseguiu, né, alcançar o mesmo nível de sucesso. Na verdade, não foi nem parecido, mas é uma outra conversa. E na verdade, é um pouco de falta de sorte do Renato, porque ele tem encontrado como treinador o Flamengo em situações decisivas como essa, e o time dele sempre é o time menos capaz. Ontem a gente falou aqui, coletivamente, a temporada mostra um Grêmio à frente do Flamengo. Sim. Isso não significa que seja melhor do que o Flamengo. À frente é uma questão de estágio de trabalho. Mas os jogadores que o Flamengo tem são capazes de, numa noite, mostrar um nível coletivo como mostraram ontem e amplamente superarem o time do Grêmio, que não fez uma partida ruim, mas também não teve uma noite das melhores que o Grêmio já teve em 2023. Muito bem, olha, a gente vai destacar alguns pontos desse Flamengo e alguns pontos muito positivos dessa partida contra o Grêmio, e a gente vai começar falando do Felipe Luiz. A gente mostra então o mapa de movimentação dele nessa partida contra o Grêmio, e antes mesmo do começo a gente falava sobre a ausência
do Ayrton Lucas, né? Inclusive, podia até lamentar um pouco a ausência do Ayrton Lucas. O Filipe Luís fez um jogo muito importante, muito bom. Eu já queria ele. 90 minutos com 82 ações com bola, passes certos 60, 3 interceptações e 5 bolas recuperadas. Ele foi o líder neste quesito de interceptações, 3. E a gente tem um mapa de calor também, Gustavo Zupac analisa pra gente. Pois é, o Filipe Luís, que no seu crachá tá escrito lateral, mas no jogo de ontem ele pode cobrar aí por 2 funções, acúmulo de função, porque ele teve uma participação enorme e muito importante na construção do Flamengo, não só na construção, mas a partir do instante do minuto 15 em diante, em que o Flamengo de fato passa a dominar o jogo, domina o jogo também porque o Filipe Luís se comporta como um meio-campista, muitas vezes, com a bola, e oferece ao Flamengo o controle do setor. O Flamengo passa a ter mais gente, a chamada superioridade numérica, no setor vital do campo, que é o meio-campo. O Grêmio não é um time de muito combate e o Flamengo passa a controlar demais o jogo. Não foi nem assim que o Flamengo abriu o placar, mas foi assim que o Flamengo costurou e controlou o jogo e foi assim que o Flamengo fechou a contagem, ampliando o marcador por uma vantagem confortável para o jogo da volta daqui a 3 semanas no Rio de Janeiro. Bora dar uma olhadinha em momentos do jogo com a participação do Filipe Luís e o primeiro gol, que teve outro tipo de característica elogiada pelo técnico Jorge Sampaoli. Vamos lá, esse lance não saiu gol não, mas é pra gente ver comportamento tático, meio campo, como é que se comportou o meio campo do Flamengo no domínio do jogo. Ó, nesse instante, o Filipe tá aqui, pegando a bola da esquerda, mas ó, já tá se encaminhando pro meio campo, né? Porque aqui o Bitelo tenta pegar, não consegue, ó, estica o braço, tchau, foi-se embora. Trabalha a bola o Filipe Luís, ó, aqui pronto. Filipe Luís já é um volante, um cara de distribuição. O Grêmio volta só com o Soares aqui, eram 4 jogadores na linha de meio campo, com 5 jogadores na linha defensiva. 4 jogadores, né, tem boneco aqui, 4 jogadores do meio campo, né, do Grêmio contra 4 meio-campistas do Flamengo, mais zagueiro que vem pro jogo, lateral que vira meio-campista. O Flamengo passa a ser superior numericamente no meio campo, com a sua qualidade técnica, controla o setor, faz 2 contra 1, sempre com alguém livre, roda a bola e o Grêmio não consegue desarmar. Filipe Luís, ó, repara, sempre ainda aqui, ó, no meio do campo. Gabriel, aberto pela direita. A gente vai ver nesse lance como a movimentação ofensiva do Flamengo também tirou toda a referência de marcação da equipe do Grêmio na sua linha defensiva. Aqui a bola vai para a lateral, Fabrício Bruno cobra. Flamengo controlando mais de minuto com posse de bola. Ó, Filipe ditando o ritmo de jogo. Como tem mais jogador de vermelho do que jogador de azul nessa faixa do campo, sempre vai ter alguém do malvadão livre para receber com liberdade, procurar passe, campo de visão aberto. Não achou a finalização o Flamengo, né? O Grêmio ficou posicionado e o Flamengo rodando. Esse momento é interessante. A gente está acostumado a ver do quarteto, geralmente Everton Ribeiro aqui, Arrascaeta aqui, Bruno Henrique aqui, Gabigol aqui. Esse é o movimento base. Mas olha só, que o único que conserva a posição é o Everton Ribeiro. O Arrascaeta cai na de Bruno, o Gabriel cai na do Arrascaeta e o Bruno cai na do Gabriel. É uma movimentação que nos remete a 2019. A gente vê essa troca de posição de maneira constante. Isso tira a referência de marcação. E Filipe Luís, lateral esquerdo, de meio campista. Léo Pereira, de zagueiro, vindo armar o jogo. É um Flamengo que se movimentou demais dentro daquilo que o Sampaoli gosta, que é jogo de posição, cada um ocupando um espaço do campo, mas com as peças trocando bastante. E isso gerou envolvimento contra a equipe do Grêmio. É de se destacar esse controle do Flamengo. Inversão de bola, procurando espaço, o Vitor Hugo passou, bola para no Everton, volta na faixa de meio campo. Aqui já se organiza, aqui ó, Gabriel na faixa central, Bruno mais para um lado, Arrascaeta como meia, eles já voltam mais para a sua posição de origem e o Grêmio não consegue roubar a bola. Não consegue roubar a bola nem perto disso, porque o Flamengo sempre tem alguém livre para receber, sempre se movimentando e o primeiro tempo, depois dos 15 minutos,
quando o Grêmio de fato tentou incomodar, foi essa tônica. A hora que acelerou, o Wesley recebe e sofre a falta. Esse lance foi de fato para mostrar como o Flamengo tomou conta do meio-campo com mais gente no setor, e especialmente o Felipe Luiz. Mas o gol do Flamengo saiu de outra forma. E o Sampaoli elogiou muito o perde e pressiona da equipe do Flamengo. O que é isso? A gente vai ver. O Flamengo tenta a jogada, não consegue. A bola para no pé do Reinaldo, o passe é feito e aí vem. Pressionou, né? O Flamengo tentou a posse e não conseguiu. O Reinaldo faz o passe e o Wesley rouba. O Wesley rouba no momento em que o Grêmio está querendo sair e abre um clarão no meio-campo entre a linha defensiva e a linha dos meio-campistas. O Wesley pega e vai-se embora em diagonal. Inteligentíssimo. Quando ele faz o passe para o Bruno está sozinho, porque o João Pedro, que é o ala pela direita da equipe do Grêmio, que marcou o Bruno durante parte do jogo, tentou marcar, já tinha saído. Era o lance de ataque do Grêmio. A recuperação gera um Bruno Henrique sozinho, um Gabriel fechando. E aí não tem conversa, eles voltam a combinar como combinaram brilhantemente nas últimas temporadas. Gol do Flamengo com a jogada que não foi de controle, que foi de recuperação e aceleração. O segundo gol foi de controle. A essa altura do jogo o Grêmio já tinha o Kahneman expulso, então de novo era o Soares aqui, 4 numa linha, 4 em outra linha. 4 meio-campistas para marcar esse tanto de gente participando do lance. Sempre tem alguém livre. De novo, Felipe Luiz participando da construção, agora mais pela esquerda, onde ele costuma jogar. Sempre tem alguém livre para receber. A bola para aqui no Léo Pereira. O Bruno aqui tá livre, não tem marcação suficiente. E aí o Felipe vem receber entre linhas, já vira de frente. O Thiago Maia vai participar do jogo. Bola no Arrascaeta, bola no Thiago Maia. Gol do Flamengo, que envolveu o Grêmio praticamente o tempo inteiro. Técnica, taticamente, depois que o Kahneman foi expulso, numericamente também. E aí o Grêmio não teve a menor chance contra esse time do Flamengo. O Zupac mostrou o Felipe Luiz, mostrou o quarteto mágico, é sobre ele que a gente fala um pouco mais agora. Se conhecem e se conhecem bem. Quarteto do Flamengo na partida contra o Grêmio, a minutagem de cada um: Everton Ribeiro 89, Arrascaeta e Bruno Henrique saíram juntos 88, Gabigol 77. O passe do Bruno Henrique, a assistência que o Zupac acabou de mostrar no primeiro gol, uma assistência do Bruno Henrique, um gol do Gabigol. Aí tem passes recebidos, chutes e chutes certos. O André Kfouri, esse quarteto, ele é incrível, ele é histórico. A gente às vezes banaliza o termo histórico, aí é um quarteto histórico e claro. De fato é histórico. Mas o que eu acho interessante é esse elo citado pelo Zupac, 19-23. Eu acho que a gente está vendo num curto espaço de tempo, o Sampaoli acabou de chegar, o Bruno Henrique está voltando, mas uma condição que nos remete, nos associa ao que a gente viu em 2019. O que não é, na verdade, uma garantia, né? Eles atuaram contra o América no fim de semana. Sim. E o Flamengo, como equipe, teve bons trechos. Na verdade, foi o que o Flamengo normalmente tem sido com o Sampaoli. Um time muito modificado de um jogo para outro. O Sampaoli é um técnico inquieto à beira do campo e ele preserva essa característica na maneira como ele prepara os jogos. E há quem pense até que o Flamengo ia se beneficiar como time se ele fosse um pouco mais insistente com algumas formações, com algumas escalações, para que as interações entre os jogadores possam ficar mais automáticas, digamos assim, porque o futebol que ele pede exige esse tipo de interação. Mas é ele que está tocando o trabalho da maneira como ele acha que deve. Ele é evidentemente um treinador experiente e não está fazendo isso para brincar com a montagem da equipe ou para fazer experimentos. Ele está indo pelo caminho que ele acha que tem que ir. Então, a pura e simples escalação desses 4 jogadores não garante que o Flamengo vai ter como equipe uma grande noite como a de ontem. O último exemplo, contra o América, pelo Campeonato Brasileiro, as coisas não funcionaram no Flamengo como equipe. E esses 4, pelo período em que estiveram juntos em campo, também não brilharam como brilharam em Porto Alegre. Agora, são reservas técnicas e de talento, jogadores históricos, jogadores que têm as suas impressões digitais numa das temporadas mais encantadoras que um time de futebol no Brasil já teve. E isso não vai tirar deles, isso ninguém vai tirar deles jamais. E é verdadeiramente elogiável que 4 anos depois eles sejam capazes, não com a frequência que a torcida do Flamengo gostaria, por enquanto,
de repetir essas atuações. Ontem foi uma atuação digna daquela equipe. Foi realmente muito bom. E era algo até que se questionava. Será que ele vai repetir depois do que aconteceu com o América? O Flamengo não teve um bom jogo contra o América com esses 4. E ele insiste, que é algo até realmente estranho do Sampaoli. Você acredita que ele vai começar a insistir nesse quarteto, Zupac? Eu acho que, assim, na segunda-feira você me perguntou sobre o quarteto. E eu falei, olha, esse quarteto tem que se mostrar mais pronto, melhor condicionado para o jogo, porque contra o América não foi bem. E aí era um sinal para ele observar. Acho que depois do jogo de ontem, ele tem confiança para repetir. Sim. O que eu tenho dúvida é sobre o papel do Gerson. Porque, assim, se o Gerson tivesse ontem à disposição, ele entraria com o Gerson no lugar do Vitor Hugo e faria Thiago Maia, Gerson e quarteto, ou ele entraria com o Gerson no lugar do Bruno Henrique, como ele fez o Gerson mais avançado, e foi o melhor lugar que o Gerson atuou na temporada com o Sampaoli. Eu, sinceramente, não sei. Mas ele ganha opções, e eu acho que essa é uma marca. O Sampaoli vem criando opções, repertório. É um Flamengo com Cebolinha ou Bruno Henrique e Felipe Luiz, lateral que vem por dentro? É o Flamengo com o Gerson mais aberto e o Ayrton Lucas, que é o lateral que passa mais? É o Flamengo usando os 2 alas ao mesmo tempo, com muita presença, com 2 volantes, com 3 volantes, então ele vai ganhando esse repertório. E sobre o primeiro gol do Flamengo, o gol do Gabriel, é a primeira combinação Gabriel e Bruno Henrique desde a volta do Bruno de lesão. O Bruno tem 3 gols marcados, nenhum deles assistido pelo Gabriel, e deu a sua primeira assistência após volta. E vê-los se encontrando pelo olhar é muito bonito. Enfim, a comemoração, né? Que do coração. Isso é a alegria deles em poder repetir a comemoração, diz muito sobre esse reencontro que é maravilhoso. Concordo plenamente. A construção da jogada tem mais contribuição do Wesley do que de qualquer um deles. É verdade. É só para mostrar 2 coisas. Primeiro, eles estão acompanhados de um jogador jovem que aparece com condição de ser um participante desse conjunto aí. E, obviamente, a conclusão disso é mais problemas para quem precisa enfrentar o Flamengo. Simplesmente o dinheiro que o Palmeiras também tem. Não tem para concorrer com o Flamengo. Mas será que o Palmeiras não tem dinheiro para concorrer com as outras equipes do futebol brasileiro? Então eu noto que tem faltado, e eu espero que só acabe até a janela, uma certa habilidade de usar a sua própria força para trazer jogadores que podem interessar o clube. Não dá sim para concorrer com o Flamengo, vai. Financeiramente, não. Será que não? Não, quando você fala de estrutura de futebol, de time que vai competir, sim. De grana. Não dá. Não dá? Não dá. Ninguém na América do Sul. O Flamengo na América do Sul é o Bayern de Munique dentro da Alemanha. E nessas horas, pelo menos no fechamento da janela, o Palmeiras vai fazer 2 partidas fora. Então vai poupar a diretoria. Meus amigos, tá aí Vitor Birner falando que para competir com o Flamengo realmente fica difícil. É só a diretoria não errar. Não erra a diretoria do Flamengo. E acompanhamos também o excelente Gustavo Zupac falando aí sobre o nó tático, né, que tomou aí o Renato Gaúcho do Sampaoli, sempre perdendo para técnico estrangeiro, perdeu pro Jorge Jesus, perdeu pro Sampaoli, perdeu pro Abel Ferreira, final da Copa do Brasil, final da Libertadores pelo Flamengo, sempre tomando aí de técnico de fora, né, de técnico estrangeiro. O Renato Gaúcho que continue assim, tá? O nosso técnico é estrangeiro naturalmente, né, rapaziada? Bom, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.